A endocrinologia visa reconhecer e tratar os problemas com as glândulas endócrinas, ajudando a restabelecer o equilíbrio do organismo. O campo de atuação do endocrinologista é extremamente vasto, visto que os hormônios regulam praticamente todas as funções orgânicas e, portanto, as alterações hormonais podem provocar diversas doenças, envolvendo o organismo como um todo. As doenças causadas por alterações de hormônios são diabetes, doenças da tireoide, obesidade, síndrome dos ovários micropolicísticos, síndrome plurimetabólica, osteoporose e osteopenia, doenças da hipófise, doenças da suprarrenal, doença das paratireoides, doenças que afetam o crescimento, doenças neoplásticas da tireoide, doenças que afetam o desenvolvimento. Eu sou Miriam Campanhã e está começando mais um programa Ao Céu Pro Saúde, a serviço da vida e da saúde. A partir de agora na Showtime, Ao Céu Pro Saúde. Ao Céu. Ao Céu Pro Saúde. Ganho ou perda de peso excessivo, fadiga, dificuldade de concentração, vontade de urinar constantemente. Se você tem alguns desses sintomas, você deve estar precisando de uma consulta com o endocrinologista. E é por conta deste tema que eu convidei hoje o Dr. Paulo Gustavo Ribeiro, formado pela Faculdade de Medicina de Marília e residência médica na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Doutor, seja muito bem-vindo ao programa Ao Céu Pro Saúde. Boa tarde. Boa tarde, Miriam. Boa tarde a todo o público. Doutor, para a gente começar, explica para a gente o que é um profissional na área de endocrinologia. Bom, resumidamente, a endocrinologia estuda os hormônios. Hormônios são pequenas substâncias que as glândulas produzem. Para que servem os hormônios? Os hormônios regulam as funções de vários órgãos e sistemas do nosso corpo, como, por exemplo, o nosso crescimento e desenvolvimento quando crianças, ganho e perda de peso, gasto energético, funcionamento do sistema nervoso, se a gente pensa mais rápido, mais devagar, queima de açúcar no sangue e por aí vai. Doutor, por favor, por que uma pessoa deve procurar um endocrinologista? Bom, devemos procurar um endocrinologista se a gente tem alguma disfunção nesses sintomas que a gente acabou de falar. Por exemplo, a pessoa está ganhando muito peso, perdendo muito peso. Por exemplo, a pessoa pode ter uma suspeita de ter um diabetes, que é uma das principais doenças da endocrinologia, e um dos sintomas que o diabetes pode apresentar é sede excessiva, urinando muito, alteração de sensibilidade nas extremidades, ou quando a gente pensa em alguma doença tireoidiana. Então, quando a pessoa tem uma disfunção tireoidiana, a tireoide a gente pode entender como se fosse a pilha do nosso organismo. Então, se a gente está com a pilha fraca, a gente raciocina mais devagar, temos dificuldade de concentração, temos tendência a ter desânimo, falta de energia, ou quando a tireoide está acelerada, é como se a pilha tivesse carregada demais. Então, por exemplo, a gente pode ter raciocínio rápido, perda de peso excessiva, sentir muito calor, agitação e por aí vai. Esses acho que são os principais sintomas que direcionam ao endocrinologista. Então, no caso, a tireoide é uma glândula pequenininha, mas é muito importante nessa coisa de regular o nosso organismo, não é verdade? Sim. A tireoide regula o gasto energético do nosso organismo. Como eu disse, é como se fosse a bateria ou a pilha do nosso organismo. Então, muitas pessoas às vezes estão no seu trabalho e não conseguem raciocinar direito, começa com um quadro de desânimo, uma depressão, uma apatia, começa a ter inchaço pelo corpo, cãibras, e muitas vezes ela vai em vários especialistas e se esquecem de pensar que pode ser a tireoide. Poderia, nesse caso, ser a tireoide que está produzindo pouco hormônio, e aí pode acarretar esses sintomas. Qual é o exame que detecta se há uma alteração na tireoide? Bom, a gente detecta por exames laboratoriais. O rastreamento a gente faz com um exame chamado TSH, que qualquer clínico, qualquer médico pode pedir esse exame. Num primeiro momento, basicamente, seria o TSH.
A gente também tem que levar em consideração também histórico familiar de outras doenças tireoidianas. Vamos dizer, a família tem um histórico de nódulo na tireoide, né? Ou de um câncer de tireoide, que são nódulos que se formam na tireoide, e no caso do câncer ele pode espalhar pelo organismo. Então, o histórico familiar também pode direcionar a solicitação de outros exames, como a ultrassonografia de tireoide. No caso desse glândula, né, inflamada e tudo mais, ela é perceptível ou muitas vezes a pessoa nem sabe? O que ela sente, de repente, que pode detectar que ela está com algum tumor, alguma coisa? Bom, com relação a nódulo de tireoide, nem sempre a pessoa percebe. Na grande maioria das vezes, o nódulo tireoidiano ele é diagnosticado ao acaso. É um exame que, por exemplo, a mulher vai ao ginecologista em exames pré-menopausa, o ginecologista solicita e encontra um nódulo na tireoide. Isso tem sido muito comum, isso inclusive tem levado a diagnósticos em excesso de nódulos de tireoide até de câncer de tireoide. E aí é uma grande discussão se valeria a pena ou não investigar isso. Mas basicamente, a maioria dos nódulos são completamente assintomáticos. Em um ou outro caso a gente consegue palpar quando vai ao especialista e tudo mais. Então, no caso aí, a prevenção é bastante importante nesse caso, já que ele é assintomático, né? E nem sempre, para que também as pessoas não fiquem assustadas, nem sempre isso é uma coisa grave, né, doutor? Pois é. É o que a gente conversou em outro momento. Os nódulos, eles são, na maioria das vezes, assintomáticos e muitas vezes não vão evoluir. Na maioria das vezes, eles são completamente benignos. Então, a gente tem que ir com calma. Quando a gente tem o achado de nódulo na tireoide, muitas vezes, na quase totalidade das vezes, eles são benignos. Basta um acompanhamento anual com ultrassonografia e isso já é o suficiente. Alguns casos onde o achado no ultrassom, o nódulo tem alguma característica de maior suspeita, a gente procede à biópsia desses nódulos. E dentro dessas biópsias, uma minoria irá gerar o diagnóstico de câncer. Aí, esses casos, a conduta é cirúrgica e mesmo assim, na grande maioria dos pacientes, o prognóstico dos cânceres de tireoide, na quase maioria das vezes, é de ótimo prognóstico. Entendi. Então, esses que são benignos, o tratamento é acompanhamento ou existe algum processo medicamentoso para que ele suma? Não. Antigamente o pessoal acreditava que oferecer hormônio tiroidiano, no caso a levotiroxina, que a gente conhece como Puran T4 ou Tirox, poderia fazer reduzir o tamanho desses nódulos. No caso desses nódulos benignos, como eles são muito prevalentes e na maioria das vezes o paciente atravessa a vida dele inteira e o nódulo não provoca nenhum sintoma, não vai trazer nenhum malefício, não há benefício nenhum em tratar, basta o acompanhamento mesmo. Doutor Paulo, e a tireoide, ela está relacionada com alguma alteração, por exemplo, de colesterol? Sim. Em caso onde a pessoa tem deficiência ou falta do hormônio tireoidiano, tem a doença chamada hipotireoidismo, o próprio hipotireoidismo, a deficiência do hormônio tireoidiano, faz o fígado trabalhar mais devagar. O fígado demora mais tempo para remover a gordura do sangue e aí, por conta disso, os níveis de colesterol podem aumentar. Então, muitas vezes, quando você tem um paciente que tem um colesterol alto e, ao mesmo tempo, uma disfunção tireoidiana, vale a pena primeiro tratar a doença tireoidiana e acompanhar o colesterol. É muito comum que depois que você trate a doença tireoidiana, um hipotireoidismo que ele venha a ter, o colesterol abaixe junto. Agora, qual a importância porque aí, no caso, ele vai entrar com o medicamento para regularizar isso. E qual a importância nesse sentido da alimentação? Isso vale para todo mundo, né? Sim. Independente se a pessoa tem ou não uma disfunção tireoidiana, né? A dieta é importante, né? No controle do colesterol, depois a gente vai falar também do controle glicêmico, né? No caso do colesterol, basicamente o que a gente tem que se lembrar é da gordura, né? A gordura saturada, né? A gordura trans, que é a gordura que a gente encontra na gordura animal, né? Principalmente na carne vermelha, nos embutidos, a gordura vegetal que a gente pode encontrar na manteiga, na margarina, nas frituras, enfim. O grande problema do colesterol é que o colesterol ele vai formando depósitos de gordura na placa em forma de placa dentro das veias e artérias, né? E isso com o tempo pode levar à obstrução, ao entupimento dessas artérias. Não é? E com o entupimento dessas artérias, o sangue para de passar irrigar os órgãos e a gente pode, por exemplo, se for, por exemplo, num coração, isso pode levar a um infarto. Se você tem uma obstrução por uma placa de gordura numa artéria que irriga o cérebro, a gente pode ter um acidente vascular cerebral, popularmente conhecido como derrame. Então, por isso que é tão importante a gente tratar o colesterol, né? Não só o colesterol, na verdade, é uma combinação de fatores. O colesterol também, se ele estiver associado ao diabetes, se ele estiver associado à hipertensão,
ao tabagismo, vai levar a um quadro de obstrução dessas artérias mais rápido. Então, doutor, para uma alimentação, a gente tenta, ter uma reeducação alimentar e tudo mais. Qual a sua indicação de uma ingestão diária de uma alimentação mais saudável para a gente se aproximar mais e ter uma qualidade de vida melhor? Primeiro de tudo, eu acho que a gente tem que ter uma rotina de dieta, de horário para comer no horário certo. Né? Muitas vezes a gente até se esforça em comer de maneira saudável, mas se a gente passa o dia inteiro sem comer, a gente só vai lembrar de comer, por exemplo, à noite. Não adianta nada, a gente pode comer um prato com arroz integral, com carne grelhada, mas a gente vai acabar comendo em grande quantidade. Então tudo que é em grande quantidade também acaba fazendo mal, não é? Então a primeira regra é procurar manter uma rotina de horário, aquele famoso comer de 3 em 3 horas que o nutricionista fala. A gente também nunca pode esquecer de comer verdura, não é? A pessoa que come pouca verdura, inclusive, ela tem muita dificuldade de manter o peso controlado. Por quê? Porque a verdura ela funciona como um sacietógeno, ela segura a fome da gente, né? Ela sacia bem a gente, né? A verdura ela forma uma espécie de uma esponja dentro do estômago da gente e mata a fome também, não é? A questão de também procurar comer os alimentos ricos em fibras, né? Aí, por isso que está tão na moda a questão do arroz integral, dessas sementes de linhaça, de chia, que os nutricionistas sempre falam. Por quê? Mais uma vez, que é nesse papel de manter a gente saciado. Com isso, a gente acaba comendo menos outros alimentos que vão acabar levando ao ganho de peso, como, por exemplo, a gordura, né? Os carboidratos de absorção simples, né? Que a gente fala da farinha branca, o refrigerante, né? Os açúcares que a gente encontra em bala, em doces. Então, salgadinhos, né? O pão branco, o pão francês também. A gente fica muito preocupado, por exemplo, eu cortei o açúcar, mas a pessoa continua consumindo muito pão, muito biscoito, né? Aquilo acaba virando açúcar no sangue do mesmo jeito, acaba levando ao ganho de peso. Então, na verdade, a gente pode comer de tudo, né? O importante é haver um equilíbrio, né? E nunca esquecer a fruta, as verduras, né? A água, né, doutor? Beber bastante água durante o dia, né? Sucos naturais, né? Então, a gente precisa ter um equilíbrio, né? A gente tem que preferencialmente comer, quando a gente vê os nutricionistas falando de pirâmide alimentar, os alimentos que estão na base da pirâmide, que a pirâmide é mais larga, que são os alimentos ricos em fibras, né? As verduras, os pães integrais, o arroz integral, as carnes brancas, né? Comer pelo menos 4 porções de frutas ao dia. E aí, no topo da pirâmide, que são menores porções, é aquele alimento que de vez em quando a gente abre uma exceção de final de semana em pequena quantidade, né? Por exemplo, é um alimento mais gorduroso, né? É um lanche, né? Também a gente não pode esquecer, que a gente fica no meio ali da pirâmide alimentar, que a gente não falou, dos laticínios. Hoje em dia a gente tem visto muitas pessoas falando assim, não, eu quero emagrecer, eu corto a lactose do alimento, né? E isso é errado. Na verdade, assim, a não ser que seja casos específicos em que comprovadamente a pessoa tem intolerância à lactose, que é uma minoria das pessoas, as pessoas devem consumir leite e derivados. Hoje a gente está tendo um problema muito sério, que as pessoas não consomem leite e derivados, e quando elas entram depois da meia-idade, ou entram na fase que ela está mais idosa, elas vão desenvolver osteoporose. Por quê? Porque o osso precisa de cálcio para se manter íntegro. E as principais fontes de cálcio na nossa dieta vêm dos laticínios. Então isso também é importante. É lógico, a gente vai preferir consumir os laticínios com baixo teor de gordura, né? E aí é aquilo que o pessoal não gosta, dos desnatados, mas são os mais saudáveis.